Você vai ficar atormentado o resto da vida por aquilo. É impressionante que esta questão de perdão mexe tanto com a nossa vida pessoal, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida social, que existem pessoas que são travadas, amarradas, prisioneiras, não conseguem desenvolver o potencial que têm no trabalho, na escola, em quaisquer ambientes que estão se relacionando. A pessoa está amarrada àquela raiva, àquela mágoa, àquele ressentimento. E a pessoa que guarda no coração a raiva, o ódio, o ressentimento, não libera perdão, ela se torna uma pessoa atormentada por aquilo. Existem pessoas cujos pais já morreram, mas a pessoa ainda guarda a raiva daquele pai e daquela mãe, não perdoam, às vezes, um pai e uma mãe que já morreram. Pastor Alessandro, aquele meu pai era muito bruto, ele me batia, ele fazia acontecer, eu não perdoo ele, mas o homem já morreu, mas eu tenho raiva dele. Então a pessoa se torna prisioneira daquilo. A pessoa, ela está atormentada, ela está na mão dos verdugos, ela está na mão dos atormentadores, ela está em uma prisão sentimental e psicológica. Um exemplo básico sobre isso, quer ver? Um homem acorda de manhã e briga com a esposa. Tem uma discussão tola, seja o que for, briga um com o outro. E ele sai para o trabalho chateado e ela fica em casa chateada. E aquele camarada no trabalho tem as suas atividades, mas quando ele não está ali entretido por alguma atividade, primeira coisa que ele vai pensar: ih, rapaz, briguei com a minha mulher. Meu Deus, chegar em casa vai estar com aquele bico, e o dia hoje vai ser assim. Aquilo é uma tormenta, aquilo é uma tortura. A mulher está em casa nas suas atividades, quando ela está meio à toa, briguei com meu marido. Quando ele chegar hoje, vai chegar estressado, nervoso. Então a pessoa vai passar o dia inteiro torturada por isto, com este dissabor, com esse sentimento ruim, com essa tortura sentimental e psicológica. Primeiro prejuízo para quem não libera perdão do jeito que Jesus libera para nós. Primeiro prejuízo: você se torna torturada por este sentimento que você guarda no seu coração. Segundo, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24 e versículo 29, ela diz assim: não digas, há uma proibição, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. A Bíblia está dizendo: não diga isso, não diga que você vai dar o troco, não diga que você vai se vingar. Existem pessoas que às vezes você conhece, por exemplo, época de jovem, de solteiro, na igreja, e é uma pessoa extrovertida, alegre, feliz, uma pessoa que chega e onde ela chega o ambiente se transforma, uma pessoa que contagia todos com o seu bom humor, e de repente passam-se 10 anos, 15 anos, você reencontra aquela pessoa, e agora aquela pessoa é uma pessoa amargurada, entristecida, até fica feia, triste, ruim. Aí você vai investigar por que aquela pessoa mudou tanto, por que aquela pessoa se transformou nesta que hoje você encontra tão diferente da do passado. É porque ela guardou no coração um sentimento de mágoa, ela guardou o ódio, ela se transformou numa pessoa vingativa. Guardar raiva e ressentimento no coração muda até a maneira de ser da pessoa, transforma o temperamento, muda e arranca e rouba o bom humor. Tortura, se torna vingativo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, Jesus mirando nisso, ele diz assim: escute, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E ele diz, escute, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Deixa eu parafrasear isso aqui. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não vê o pedaço de pau que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar esse cisco, esse argueiro do teu olho, estando com um pedaço de pau no seu? Hipócrita, tira a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Há pessoas que se tornam tão críticas. Escute, tudo está ruim, tudo está errado,
nada funciona, eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa pessoa, eu não gostei desse hino, eu não gostei dessa decisão, aquela pessoa que só é do contra, que está sempre contrária, que está sempre trazendo uma palavra para desassociar, para desintegrar. Pode investigar esta pessoa, ela tem ódio guardado no coração. Ela tem uma mágoa profunda que está escondido em algum canto da sua memória, do seu coração, e isso a transforma numa pessoa excessivamente crítica. Crítica ao extremo se torna uma pessoa que não aprende a liberar perdão. Até agora o que eu estou lhes dizendo são prejuízos que a falta de perdão traz para a sua vida pessoal, seu comportamento, sua vida social. E esta noite você veio fazer campanhas, veio buscar a Deus, e talvez você possa perguntar: pastor Alessandro, eu entendi isso aí, mas com relação a Deus, com relação aos milagres que eu estou esperando, com relação às bênçãos que eu vim buscar aqui essa noite, o que a falta de perdão pode trazer? Então agora eu vou lhe responder. Você se lembra do Pai Nosso? Minha filha Gabriela fez 5 anos, ela já sabe o Salmo 23 de cor, agora aprendeu o Pai Nosso de cor, e no nosso culto doméstico todo dia ela recita ou o Salmo ou o Pai Nosso. Depois a gente vai ensinar outro Salmo. Mas você se lembra do Pai Nosso? Vamos lá, quem se lembra? Pai que mais? Seja assim Segura aí, por favor. Os discípulos não pediram para Jesus: Jesus, ensina a gente a pregar. Não. Jesus, ensina a gente a expulsar demônio, a curar enfermos. Não. Porque eles entenderam, andando com Jesus, que todo o poder e sabedoria que Jesus tinha vinha da oração. Então eles pediram: Senhor, me ensina a orar. E quando Jesus vai ensinar esses discípulos a orar, ele ensina esta oração que vocês recitaram. E no final desta oração, perto do fim, vem esta parte que eu lhes interrompi. Pai, perdoa os meus pecados, minhas dívidas, meus erros. Eu pergunto a vocês essa noite: alguém sem o perdão de Deus pode ter sucesso na vida, sim ou não? Se você andar nesta terra sem o perdão de Deus, você vai ter prosperidade financeira, você vai ter uma vida de sucesso, de bênção familiar, sim ou não? Se você andar cheio de pecado e não consegue se livrar dos pecados porque não tem o perdão de Deus, você vai conseguir ter vitória nesta vida, sim ou não? Então, na oração do Pai Nosso, Jesus está trazendo um princípio fundamental para ter uma vida vitoriosa. Quando Ele está ensinando que você tem que dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, mas perdoa do mesmo jeito, ou assim como eu perdoo a quem me deve. Então, claro, se eu não perdoo a quem me deve, Deus que está no céu também não vai me perdoar. Esta é a arma secreta de Lúcifer para destruir a vida de uma pessoa. A chave que abre as vitórias é uma vida de perdão. Não adianta você fazer 50 semanas de campanha, não adianta você trazer ouro, diamante aqui, não adianta você ser o mais religioso frequentador de uma igreja evangélica, se você não aprender a perdoar, Deus também não vai te perdoar e a tua vida acabou. E Jesus continua dizendo em Mateus 6, que se nós não perdoarmos a quem nos deve, o nosso Deus que está no céu também não vai nos perdoar. Jesus diz em Mateus 5, versículos 23 e 24, ele diz assim: se você for ao altar de Deus, apresentar a Deus a tua oferta, e você chegando no altar se lembra que alguém está com raiva de você, não é você que está com raiva de alguém, você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, Jesus disse: não oferece a tua oferta, deixa a oferta ali. Vai primeiro fazer as pazes, vai primeiro se reconciliar com aquela pessoa. Feito isso, retorne ao altar e ofereça a tua oferta. Porque se você insistir em tentar agradar a Deus e oferecer a Deus, hoje você não precisa trazer um carneiro, um cabrito, uma pombinha para um altar, para um sacerdote cortar, como os judeus faziam. Não. Hoje você vem adorar a Deus com seu tempo, com louvor.
Mas o princípio permanece. Se você buscar a Deus com o coração prisioneiro da mágoa e do ressentimento, se o teu casamento está envolvido pela raiva e pelo ódio, o marido com a esposa, às vezes o camarada vem para a igreja com a esposa, eles estão um inferno dentro de casa, vem ao culto buscar a Deus, que bom que veio buscar a Deus, mas Deus não vai receber o teu louvor, Deus não vai receber o teu sacrifício, enquanto você não fizer as pazes com esta pessoa. Perceba, irmãos, como é fundamental o perdão. Você chega em um grupo social, um monte de pessoas, e eles dizem que ali é uma igreja, mas você chega naquele grupo e ninguém ali fala em outras línguas, porque não acreditam no pentecostalismo, não falam em línguas. Não é pelo fato de não falar em línguas que eles deixarão de ser cristãos e salvos. Quantos irmãos tradicionais nunca falaram em línguas, mas vão para o céu porque creem em Jesus? Você chega num lugar e diz, ali é uma igreja, mas você não encontra naquele meio social ninguém que recebeu uma cura sequer, nem uma dor de cabeça, porque ninguém nem ora, não acreditam em cura para os dias atuais, mas se eles servem a Deus, mesmo sem cura, eles vão para o céu. Você chega no meio social, às vezes num lugar lá no interior, no sertãozão da Bahia, uma vida sofrida, a pessoa plantando um milho seco, ali não tem dinheiro, teologia da prosperidade não chegou lá de jeito nenhum, todo mundo muito pobre, mas se naquele lugar, mesmo pobrezinho, eles servem a Deus, mesmo não tendo dinheiro, eles vão morar no céu. Agora, se você chega num grupo social, onde as pessoas dizem que são igreja, e naquele lugar o que está imperando é o ódio, a vingança, a raiva, a forra, o ressentimento, a competitividade, aquele grupo pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus na terra. Não existe nada, irmãos, mais elementar, mais fundamental do que o perdão no cristianismo. João disse, em 1 de João, capítulo 2, versículo 11, que aquele que aborrece o seu irmão anda em trevas, vive nas trevas e não sabe para onde vai. E se você acha que eu estou exagerando, olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Os que acharam, por favor, digam amém. Amém. Diz aí, segui a paz com seus parentes. Amém? Não. Segui a paz com quem você gosta. Segui a paz com quem nunca te aborreceu. Não. O que diz aí? Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora olha o que diz o versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive, de que ninguém fique de fora, de que ninguém perca o que? A chariz, a graça, o favor de Deus. Eu posso ficar privado dos favores de Deus. Eu posso ficar de fora dos favores de Deus. Pastor Alessandro, eu vim aqui esta noite porque eu quero uma cura, ou eu preciso de um milagre, eu preciso ser liberto de um remédio controlado, eu preciso que a minha glicose volte a 80, eu preciso que a minha esposa volte para minha casa, eu preciso que o meu marido me perdoe, pastor, eu preciso que meus filhos saiam das drogas. Eu estou aqui orando, pedindo a Deus um milagre na minha vida. Então escute, se você quer milagre, perdoe, porque a graça de Deus só será dispensada, liberada, para quem aprender que a chave da vitória de um verdadeiro cristianismo é aprender a amar o próximo e perdoar. Não adianta você dizer que tem 213 anos de evangélico, se você não perdoar, você está privado da graça de Deus. Repito, Jesus morrendo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E você pode dizer, mas Jesus fez isso, né, pastor? Jesus era Jesus, tudo bem. Estevão não era Jesus. Estevão era um homem como eu e você, e estava morrendo a pedradas. E ele teve a coragem de dizer: Senhor, não lhes impute este pecado.
Sabe qual é o problema? Preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes nós não conhecemos direito a maneira de Deus se relacionar no Antigo Testamento. Escute isso, pelo amor de Deus. Como Deus falava e se relacionava com seres humanos no Antigo Testamento, e como Deus passou a se relacionar com as pessoas depois que Jesus veio, através dele mesmo, Deus encarnado Jesus. Teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. Então alguém que não conhece bem isso, acha que pode orar assim, olha só. Não, Deus deixou Davi pegar a espada, e com a espada ele arrancou a cabeça do gigante. Pastor Alessandro, eu não quero pegar uma espada e cortar a cabeça de ninguém, mas se eu puder, ainda morde a língua, se eu puder eu dou só um beliscão naquela miserável que andou falando mal de mim. Outros crentes que não conhecem bem as escrituras, acham que pode orar assim, é o seguinte, e existem uns ultrapentecostais, né? É tão fogo, é tão espiritual, que está nascendo as asinhas nas costas, quase nascendo as asinhas, e aí esta pessoa diz assim, é o seguinte, irmão, irmã, se você se meter comigo, eu vou falar com meu Deus, eu vou falar com ele, e ele vai pesar a mão, e ele vai te jogar no leito, e ele vai te matar. Irmãos, isso é macumba evangélica, isso é feitiçaria gospel. Jesus apanhou na cara e não fez mal a ninguém. O apóstolo Paulo sofreu nudez, naufrágio, se arrebentou todo e não quis se vingar de ninguém. A partir do momento em que Jesus surge, as palavras de ordem de Deus para os seus filhos, para os crentes, para os discípulos se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te pedir o casaco, entrega também a camisa. Te chamou para andar 3 quilômetros, ande 6. Escute. As palavras de ordem do reino das trevas, do reino de Lúcifer, as palavras de ordem do reino de Satanás são: se vingue. Rapaz, não deixe isso passar barato. Dê o troco, vá à forra. Quem aquela pessoa acha que é para fazer isso com você? Você é muito melhor do que ela. Vá lá e dê o troco na mesma moeda, rapaz. Não deixe isso passar batido não. Vai lá e se vingue. Assim que funciona no reino das trevas. Mas no reino de Deus, Jesus disse: você vai amar quem te aborrece. Você vai orar por quem te persegue. Pedro não entendia muito isso e se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofende? Eu devo perdoar 7 vezes? 7 vezes está bom. Imagino que Pedro já estava pensando: não,